Então, vamos dizer, nesse breve intervalo de tempo aqui, vamos considerar eterno, a corrente vai circular apenas por essa malha aqui, que esse vai ser a malha fechada, aqui nós vamos ter uma malha aberta. A malha aberta não é a circulação de corrente. E nessa aula eu vou te ensinar a obter a resposta completa da tensão desse capacitor em função desse sinal de corrente. Bom, então vamos analisar o comportamento desse sinal de corrente, que é o sinal dessa fonte de corrente aqui. Vamos dividir o processo de análise em 3 momentos. O momento antes do sinal de corrente, né, que aqui vai ser uma resposta degrau, sinal é degrau, t menor que 0, intervalo de tempo t, né, entre o t igual a 0 e t igual a 1, e aqui vai ser o quê? T maior que 1. Antes do sinal ser aplicado, o intervalo de tempo na qual o sinal é aplicado e após o sinal ser retirado. Então vamos lá. T menor que 0. T menor que 0, sinal é 0, o sinal da corrente. Não temos nenhuma consideração no que se refere à tensão inicial do capacitor. Assim, um valor, né, diferente de 0. Então a tensão inicial do capacitor para T menor que 0 vai ser o quê? 0. Agora vamos considerar esse intervalo aqui, o segundo. 0, um intervalo de tempo entre um instante de tempo 0 e 1 segundo. E vamos, nesse breve momento aqui, considerar, nesse intervalo de tempo aqui de 1 segundo, considerar como se ele fosse eterno, como se fosse como se o circuito estivesse assumido um valor em um estado estacionário, um regime permanente. Vamos considerar que esse 1 segundo aqui se transforma em um momento quase que eterno, para facilitar a nossa análise aqui. Quando nós temos um circuito que atinge aquele regime permanente, um estado estacionário, os sinais eles se estabilizam, atingem um valor ali constante. Vamos considerar isso então. Em regime estacionário, o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, a corrente não vai mais circular nem por esse resistor de 6 ohms, nem quanto pelo próprio capacitor. Toda a corrente fornecida pela fonte de corrente vai circular por quem? Por esse resistor aqui, de 4 ohms. Então, vamos dizer, nesse breve intervalo de tempo aqui, vamos considerar eterno, a corrente vai circular apenas por essa malha aqui, que esse vai ser a malha fechada, aqui nós vamos ter uma malha aberta. A malha aberta não é a circulação de corrente. Como a corrente da fonte de corrente é 2 amperes, então a tensão vai ser o quê? Tensão no capacitor, a gente já pode considerar isso. 2 vezes essa corrente, né? A corrente, melhor dizendo, vezes a resistência desse resistor, 4. 8 volts. Como aqui é um circuito aberto, se você vir com um multímetro, por exemplo, a obter aqui medir um valor de tensão, vamos chamar de V1, por exemplo. Esse valor ele também vai ser percebido aqui, porque o circuito está em aberto. Então, V1, por assim dizer, vai ser equivalente a VC. Ao contrário, né? VC vai ser equivalente a V1. Então, essa aqui vai ser a tensão inicial do capacitor. Justamente para ter, para ter igual a 1. Mas nesse caso, esse igual a 1 aqui, vamos considerar uma tensão final, uma tensão em regime estacionário. A tensão inicial do capacitor vai ser 0 e a tensão vai ser 8, né? Ao final desse intervalo aqui, mas vamos considerar esse intervalo novamente com um tempo maior. A tensão final do capacitor vai ser essa. Então a resposta para esse intervalo de tempo aqui vai ser o quê? Tensão, valor inicial 0, T menor que 0, valor final, dentro desse intervalo aqui. Valor final, a gente tem que lembrar o que? Da resposta genérica, né? Capacitor, da tensão, né, melhor dizendo. Tensão final, mais entre colchetes aqui nós temos o que? Tensão para T maior que 0, mais, na verdade menos, tensão final, e aqui nós temos o que? Lá de fora. Euler elevado a T dividido pela constante de tempo. No caso aqui a gente só não calculou a constante de tempo, mas é isso aí. Então, vai ser o quê? Vou mudar aqui a caneta. Mais, vou colocar do jeito que está lá,
tensão inicial é 0, menos tensão final 8, e na menos T, faltou só definir a constante de tempo. Para T maior que 0, vamos considerar o seguinte, na verdade para T maior que 1 também. A corrente ela sai fora do circuito, como eu falei em outra aula, dá uma olhada lá na questão 7.55, quando uma fonte de corrente, aqui no caso para T maior que 1, ela assume o valor 0, qual o comportamento que ela vai ter? A gente pode dizer que ela vai se comportar como um circuito em aberto. Isso vai valer tanto para fontes dependentes quanto fontes independentes. Então, nesse momento que a corrente é 0 na fonte de corrente, ele se comporta como um curto-circuito. O que eu quero falar, na verdade, é a questão da constante de tempo. Para analisar a constante de tempo, eu tenho que retirar todas as fontes independentes do circuito. Se eu tiver fontes dependentes, eu tenho que fazer um outro processo, indo ali para a análise para o teorema de Thevenin, para obter a resistência equivalente do circuito. Nesse caso aqui não é necessário, então como a corrente ela vai assumir esse valor, vai se comportar aqui como um circuito aberto, então a corrente, tecnicamente, vai circular, o circuito final vai ser esse aqui, é essa única malha aqui. Então eu vou dizer que o resistor de 6 ohms estará em série com esse resistor de 4 ohms. Então a constante de tempo vai ser o quê? 10 da resistência equivalente, vezes o valor da capacitância, que no caso vai ser 0,5. Então, ao final das contas, a constante de tempo vai ser de 5 segundos. Então, eu posso substituir aqui. Essa é a resposta aqui para o intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo. Pronto. Agora nós vamos buscar a terceira etapa, o terceiro momento, que é t maior que 1. T maior que 1. T maior que 1, eu tenho que considerar a tensão nesse instante de tempo aí. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar essa equação aqui, essa de baixo aqui, e substituir aqui esse V, esse T por 1. Então, no instante T igual a 1, qual vai ser o valor dessa tensão? No capacitor, 8 menos, aqui eu já posso desconsiderar, colocar 8 direto aqui, da parte que decai, menos T sobre 5. Esse T aqui, eu coloquei tudo errado aqui, o expoente. No numerador eu já tenho um valor, no instante de tempo que eu quero analisar, quero saber o valor da corrente naquele momento, da tensão daquele momento. E a constante de tempo. Agora sim eu consigo determinar. Jogar isso na calculadora. 8 menos 8, sendo que ele está multiplicado por Euler, elevado a menos 1 dividido por 5. O valor nesse instante de tempo, t igual a 1, vai ser de 0 a 1,45. Então esse valor de tensão aqui vai ser o nosso, vamos dizer, o novo normal, Que aí vai ser esse valor que vamos considerar como o valor inicial da tensão do capacitor. Isso para t maior que 1. Valor inicial, valor final vai ser o quê? 0, porque o capacitor ele é um elemento que armazena energia, ele não é uma fonte. Então, em algum momento, essa energia que ele está armazenada vai acabar. E não vai haver reposição porque a gente retirou a fonte, a fonte ativa, a fonte independente do circuito. Então, a tensão, a resposta, a resposta da tensão do capacitor vai ser o quê? Já posso considerar até os 3 intervalos ali, os 3 momentos. 0 para t menor que 0. Para o intervalo entre 0 e 1 segundo, eu tenho essa equação aqui, então vou substituir. 8 menos 8 elevado a menos t dividido por 5 volts. Para esse intervalo de tempo aqui. E para t maior que 1, tenho esse valor final, valor inicial. Então, o valor final aqui vai ser 0. Então, o que eu vou fazer? Aqui vai ser 1,45, aqui vai ser 0. Então, eu já posso fazer o quê? Valor inicial vezes o decaimento. T menos T dividido por 5. Mas qual o problema? Esse valor aqui só vai passar a valer em T igual a 1. Então, eu tenho um deslocamento, tenho um atraso aqui de 1 segundo. Então, eu vou apagar isso aqui e vou reescrever já considerando esse atraso de 1 segundo. Então, no numerador aqui, vou ter T menos 1 dividido por quê? Novamente, a constante de tempo, 5.
Esse aqui vai ser o valor, né, a resposta completa da tensão do capacitor. Essa equação aqui para T maior que 1. Então essa é a resposta completa do capacitor, da tensão do capacitor. E só para finalizar e para a gente entender por que desse T menor que 1, desse atraso, é porque ele assumiu esse valor aqui em um instante diferente de T igual a 0. Então quando é T diferente de 0, nós temos que considerar esse atraso. Aqui no caso foi 1 segundo para ele assumir esse valor aqui, para ele obter esse valor inicial. Então nós temos que considerar esse atraso para ter uma resposta melhor e completa e certa, né, também desse componente. Te vejo na próxima aula.